Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 148, Cuidando de Si, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Cuidando de si, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo, primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Em toda parte há pelotões do exército dos pessimistas, de braços cruzados, em desalento. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados. As dificuldades terrestres, efetivamente, são enormes, e os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos, no íntimo, santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando, assim, o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se às edificações do serviço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se, pouco a pouco, no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo deste livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje, com o tema Cuidando de Si, Emmanuel utiliza esta passagem evangélica que diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Essa colocação é importantíssima, porque Paulo está dizendo para nós que nós temos que ter cuidado conosco mesmo
e com a doutrina cristã. E ele diz que nós temos que perseverar nestas coisas, manter firme no nosso propósito. E ele diz que fazendo isso nós vamos salvar não somente a nós, mas também para aqueles que nos ouvem, que nos acompanham, que estão na nossa família, os nossos amigos. E Emmanuel vai dizer mais ainda a respeito disto, dizendo que em toda parte há pelotões do exército dos pessimistas, de braços cruzados em desalento. Então nós temos que ficar atentos, porque nós vamos sempre encontrar esse tipo de pessoas, seja na nossa casa espírita, seja na nossa residência, com os amigos, sempre nós vamos encontrar pessoas que estão nessa situação. Ou seja, são pessimistas, não fazem nada e estão desalentados. Nós temos que tomar cuidado com essas pessoas. Podemos ajudar se eles quiserem, mas se não quiserem, nós não temos o que fazer. Continua dizendo que não compreendem, ou seja, esses pelotões de pessoas não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Como eles são pessimistas, eles então utilizam de frases de efeito. São aquelas frases já pré-concebidas que todos nós já conhecemos, aplicando nessa situação. E, na verdade, não se aplica. E eles, então, condenam essas situações e essas criaturas que estão no trabalho da doutrina e querendo levar o amor e o carinho para com todos. Nesta outra parte, ele diz que, às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Vejam bem, essas pessoas reencarnaram com esse propósito de vir ajudar as pessoas. No entanto, eles não assumiram essa responsabilidade. Eles acham que não têm essa responsabilidade de ajudar as pessoas, uma vez que eles já possuem um determinado conhecimento. E diz ainda que, todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados. Então, embora eles tenham essas atribuições de orientar, mas eles permanecem enganados, ali não querendo saber de nada. Nesta outra parte, ele diz que as dificuldades terrestres, efetivamente, são enormes e os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. Ele está dizendo que todos nós sabemos que as dificuldades na Terra são enormes, os obstáculos. Lembrando que os obstáculos, meus queridos, são desafios que a vida nos oferece. Por quê? Porque são desafios e não castigos. Todas as contendas, todas as nossas dificuldades são para que nós possamos ultrapassá-las. E assim, ao ultrapassar, nós vencemos aquele desafio. É tendo com outra pessoa paciência, tolerância, não guardando mágoa dessas pessoas, todos esses sentimentos que muitas vezes ocorrem nos relacionamentos. Então, que nós possamos encarar os obstáculos como desafios.
E fala desses obstáculos para essas almas nobres que estão no trânsito no planeta. Ou seja, nós estamos aqui em trânsito. Uma vez que a gente vai, volta, talvez não voltaremos aqui na Terra, iremos para outro planeta. Por isso que ele diz que nós estamos em trânsito. E diz que é indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Então, nós temos que vigiar o campo interno. Olha, o campo interno começa onde? Começa com nossos pensamentos, que é de suma importância, porque tudo começa no pensamento. E quando nós tivermos um pensamento negativo em relação a qualquer coisa ou qualquer pessoa, nós temos que desviar naquele momento com outro pensamento positivo. É isso que nós temos que fazer. Porque se nós estamos tendo ali esse pensamento negativo, o que vai acontecer? Logo, logo, um espírito atrasado chega até nós. E nós não vamos perceber que estamos sendo intuídos por aquela criatura. É desse jeito. Daí, ao vigiar os nossos pensamentos, nós teremos também palavras que vão ser vigiadas, porque já está saindo do pensamento para a palavra, e nós vamos ter aquele cuidado também para falar corretamente, para que a pessoa também não se melindre, não é assim? E os nossos atos são consequências de quê? Do nosso pensamento e das nossas palavras. Por isso que ele diz que nós temos que examinar as necessidades do coração, tanto nosso quanto dos outros. Isso é muito importante. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Emmanuel está aqui dizendo, nesse outro parágrafo, que, havendo esse procedimento de nossa parte, o nosso espírito vai ter horizontes mais vastos, porque cada vez que nós vamos nos melhorando, mais vai abrindo o nosso horizonte. Mais oportunidades nós vamos tendo, porque nós vamos dilatando a mente. É isso que ele está falando. Essa amplitude da nossa compreensão. E vamos ver que aquelas coisas pequenas de desafeto, a gente vai largando aquilo, deixa aquilo para lá. Por isso que ele diz que é um santo respeito por todos os ciclos evolutivos. Significa todas as religiões, porque todas elas têm o objetivo de elevar a pessoa. Se tem esse objetivo, então está correto. Agora, aquele que não faz, aquele que não é um bom espírita, não é um bom católico e assim por diante, o problema é dele. Porque a doutrina mostra na renovação para que nós possamos sermos melhores. É isto que está dentro de todas as doutrinas. E por isso que nós temos que trabalhar para construir um patrimônio desta esperança construtiva e do otimismo renovador. Nesta outra parte, ele diz que nós temos que ter cuidado conosco mesmo, porque isto é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Desta feita, ao mesmo tempo que nós estamos melhorando, nós estamos evoluindo, nós estamos também ajudando o outro, o nosso semelhante, com o qual nós convivemos, esta redenção alheia, nós estamos ajudando ele também passar para um outro plano melhor, porque nós estamos dando o exemplo, porque aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos,
nós não entramos em contradições, nós não mentimos. É isso que nós temos que perceber. E ele diz que esse é o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Ele está dando a trilha, aquilo que nós temos que seguir. Se nós seguirmos isto, colocar na nossa mente que haja o que houver, nós vamos ver as dificuldades como desafio, como eu disse, e nós vamos em frente. Vai doer? Vai doer, mas aquilo passa. Como diria Chico Xavier, na vida tudo passa. Tenhamos ânimo para continuarmos. E ele diz que circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, olha, isso aqui é muito importante. Muito importante. Circunscrever é ficar somente na redoma dos excessos teóricos. Pessoas que falam, eu já li livro tal, li 200 livros. Mas aplicou o quê? Nada. Ele ficou na parte intelectual. Então não adiantou nada. Porque nós estamos aqui encarnados para duas coisas, para duas atividades. Primeira, evoluir intelectualmente e evoluir moralmente. A nossa evolução intelectual é para nos ajudar a entender as coisas da vida e evoluir moralmente. Porque é necessário estudar para que nós possamos melhorar nossa parte moral. Agora, se você ficar somente nessas questões teóricas, discutindo se Maria era virgem ou não era virgem, essas coisas banais, isso não chega a lugar nenhum. É importante que nós tenhamos o nosso foco, não saiamos do nosso foco. E por isso que ele diz que furtando-se às edificações do serviço. Porque quem está pensando somente na parte teórica da doutrina espírita ou do Evangelho de Jesus, que é a mesma coisa, ele está se furtando às edificações do serviço. Ele não quer. Na verdade é isso. É o mesmo que descansar nas margens do trabalho. Enquanto os outros estão trabalhando, ele está ocioso, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. Então, se ele continuar fazendo isto, ele vai para um caminho que é um caminho ruim. É essa crítica satânica. Ele começa a falar das coisas que ele acha que está errado, ou coisa parecida. Uma grande lição para que a gente possa refletir todos os dias da nossa vida. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.